Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é sobre história da química. Corta, ficou horrível. Vamos fazer tudo de novo. Corta. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, quem sabe. Aqui quem fala é a Brenda Caroline, do canal que ainda vai ganhar o nome. E eu estou aqui para dizer para você que ama, para você que odeia, para você que entra na sala, olha para o professor, olha para a cadeira e dorme, que é a química. A química é linda, a química está em mim, a química está em você. E eu já estou até sentindo a química aqui. E juntos nós vamos aprender que a química ela é necessária, ela é essencial e a química é para os fortes. Vem comigo que eu te conto o resto no caminho. Uma resenha cronológica da história da química mostra que os conhecimentos adquiridos há mais de 200 anos eram divididos de duas formas. A primeira era um complexo desordenado de formas vindas pelo milenar Egito, acompanhada e enriquecida pelos árabes, hindus e chineses. Essas formas eram passadas de geração em geração e permitiam com que a extração de metais fosse retirada a partir de seus minerais e pudesse fabricar cosméticos, porcelanas e um sem número de outras coisas. E a segunda abrangia conhecimentos específicos herdados pela Grécia, que não passavam de especulações místicas da matéria. Lá na Grécia, Tales de Mileto foi quem pela primeira vez mostrou convicção de que deveria existir no universo uma unidade da matéria. Por trás de toda a diversidade aparente das coisas que nos cercam, existe um elemento primordial que entra na composição de todas as coisas. Para Tales, esse elemento era a água. Já para Anaximenes, deveria ser o ar. E para Heráclito, tudo era resultado do fogo. Levado pelo desejo de explicar de que são feitas as coisas, Empédocles postulou como origem de tudo que o cercava um conjunto de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. A teoria dos 4 elementos, aceita pelos gregos, egípcios, hebreus, chineses e indianos, persistiu por mais de 20 séculos, 16 antes e 4 depois de Cristo. Amparada no prestígio de Aristóteles, seu divulgador. Em suas especulações sobre o universo e sobre o homem, Aristóteles juntou os 4 elementos de Empédocles a mais um, a quinta essência, de natureza estérea e semi-espiritual. Esses elementos e mais 2 forças cósmicas, o amor e o ódio, seriam o princípio de tudo. Por volta de 300 depois de Cristo, Zósimo descreveu uma grande quantidade de operações químicas, como destilação, cristalização, fusão, sublimação e etc., além de várias reações químicas e aparelhos utilizados na sua obtenção. Na mesma época, surge a crença na possibilidade de transmutar metais inferiores em ouro. O agente que deveria realizar a transmutação dos metais foi chamada de elixir pelos árabes e pedra filosofal pelos alquimistas. E falando um pouco sobre a alquimia, ela surgiu na Europa a partir do século XVII. Para os alquimistas, os fundamentos da reatividade eram compostos por 3 princípios: mercúrio, enxofre e sal. Lembrando que não são os elementos que nós conhecemos atualmente, e sim princípios. Enxofre e mercúrio eram muitas vezes conhecidos e considerados como os princípios masculino e feminino, onde o mercúrio era responsável pelo brilho e pela solidez, o enxofre pela cor e pela combustibilidade e o sal pela solidez. E os alquimistas consideravam, para que houvesse uma reação, tanto os astros quanto o grau de espiritualidade do praticante deveriam ser fundamentais. Caso contrário, a reação não aconteceria, como é o caso da procura pela pedra filosofal. E aí você deve estar se perguntando: Brenda, o que era a pedra filosofal? Bom, a pedra filosofal era a tentativa de transformar metais inferiores em ouro. E eles também tentavam produzir o elixir da longa vida que os tornaria imortais.
Mas como eles não conseguiram e eles tentavam deixar todas essas suas anotações secretas, eles usavam simbologias e letras, e essa é uma das grandes contribuições da alquimia para a química. Existem vários alquimistas que são lembrados até hoje. O primeiro alquimista é Filipos, Arolos, Teofrastos, Bombastes, e vocês podem chamar ele de Paracelsus. Ele era médico, cirurgião e alquimista. Ele foi um dos primeiros a tentar desvendar os mistérios da matéria. E ele sugeriu que existiam 3 metais muito importantes para a fabricação de metais e medicamentos. Eram eles: o primeiro elemento era o sal, que curava as feridas. O segundo era o enxofre, que era o combustível. E o terceiro era o mercúrio, que era um fluido volátil. Essa foi uma das grandes descobertas de Paracelsus. E o segundo alquimista é Rembrandt. Na tentativa de produzir ouro, ele descobriu o elemento químico fósforo ao destilar areia e urina. E o terceiro alquimista foi Henry Cavendish. Ele juntou o zinco no ácido, separou o gás, ateu o fogo nesse gás e descobriu então o elemento hidrogênio. Ele chamou de ar inflamável. Ele acreditava também que fosse flogisto, mas não era flogisto. O quarto alquimista é John Bell. Ele foi um médico alquimista, um dos principais precursores da química. E ele é muito conhecido pelo seu desenvolvimento da teoria do flogisto ser o causador do fogo. E o quinto alquimista, mas não menos importante, foi Joseph Priestley. O que ele descobriu? Ele descobriu o elemento oxigênio, o isolando do ar, mas ele batizou de ar deflogisticado. Mas aí você deve estar se perguntando: Brenda, o que é flogisto? Bom, a teoria do flogisto foi formulada por Stahl por volta de 1700. Ela surgiu por causa da necessidade que os químicos da época tinham de explicar o que era combustão, oxidação e redução dos metais. E segundo Stahl, todas as substâncias combustíveis e os metais em particular possuem um princípio inflamável e uma matéria ígnea. Isso é o chamado flogisto. Ao queimar essa substância inflamável e ao calcinar o metal, todos esses flogistos se desprenderiam, deixando resíduos terrosos. E foram os trabalhos de Lavoisier que o levaram à atual interpretação do que é combustão, que é a reação com oxigênio, determinando assim o abandono da teoria de Stahl. Antoine Lavoisier. Esse nome deve ser familiar para você. Quem foi ele? Bom, ele batizou e identificou o oxigênio, ele participou da reforma da nomenclatura química e é considerado hoje o pai da química. E entre os fins do século XVIII e início do século XIX, a química passou por várias transformações. Sendo assim, começaram a surgir vários nomes, como Boyle, que é considerado o primeiro químico moderno, Dalton, Rutherford, Arrhenius, Bronsted, Lewis, Lewis e muitos outros. E atualmente a química se relaciona com várias outras matérias, como física, biologia, geologia e muitas outras, determinando assim um campo especializado, ou seja, subdivisões, como química geral, química inorgânica, química orgânica, bioquímica, fisicoquímica e muitas outras. E aqui você vai aprender de uma forma diferente e muito legal que a química é a melhor das melhores. É isso aí, galera. Se você gostou, curta o nosso vídeo, siga o nosso canal, vai estudar e tchau!